com um japa desse tamanho, com uma espada desse tamanho, que vai para cima de você gritando igual um louco, aquela espada que fatia até pensamento. E aí morriam milhares de pessoas. Teve ilha que do lado americano morreu 5.000 americanos e do lado japonês 15.000. Ilhas menores do que o Gama. Imagina numa ilha menor que o Gama morrer 20.000 pessoas. Teve uma ilha, não sei se foi Palelil, lá é clima tropical, quente. Imagina o cheiro dos corpos boiando na água. E aí, 2, 3, 4, 5 dias, cheiro de gente morta, decompondo, com aquele calor miserável. E as moscas? E a dor de barriga, a diarreia? E a malária? Os soldados americanos que voltavam da Europa para os Estados Unidos eram recebidos como heróis. Os soldados americanos que voltavam do Pacífico para os Estados Unidos eram recebidos como bandido, criminoso, está trazendo doença para o país. Tem uma minissérie chamada The Pacific. O cara passa por isso. Ele, em vez de ser recebido por herói na cidade dele, o pessoal quer distância dele, porque ele trazia doenças do Pacífico e não era recebido como herói. E aí vai ilha por ilha, os desembarques, né? Ecologicamente não existia a palavra ecologia na época. As ilhas eram tão bombardeadas que só sobrava o quê? Cotoco dos coqueiros. Morriam milhares de pessoas e toma de bomba e ecologia não existia. Navio afundado carregado de petróleo, de combustível. Até hoje o Arizona dizem que ele chora. Ou seja, vaza combustível dele. Ele está há 70 anos vazando combustível dentro da Baía de Pearl Harbor. Tanto que de vez em quando tem um sistema de contenção ao redor dele para não deixar que o petróleo que vaza dele contamine mais ainda a Baía de Pearl Harbor. Isso é porque ele é um grande parque, é o parque nacional americano mais visitado. É o monumento do Arizona. E aí, lentamente, 41, 45, os americanos começam a ir de ilha em ilha, vai conquistando, vai derrotando, vai atacando, e aí vai por terra também, de ilha grande em ilha grande, até que se junta e vai até a última grande ilha, que é a Iwo Jima. Aí vem o filme, né? Cartas de Iwo Jima, que é mais ou menos igualzinho à realidade, tá? Morreu muita gente para tentar tomar aquele monte lá, o Monte Suribati. E até hoje não acharam o corpo do comandante japonês. Ele participou de um ataque suicida junto com os soldados dele e nunca foi encontrado o corpo dele. Tá? Bem, e aí entra a parte mais delicada, que é a do suicídio. Pelo código de honra japonês, se matar em nome do país é uma honra. Não é um desperdício, é uma honra. Então começam os ataques kamikazes. Foram mais ou menos 5.000 pilotos japoneses kamikazes, mais ou menos 5.000 americanos marinheiros que morreram durante esses ataques, tá? Em que eles jogavam navios, jogavam aviões, torpedos humanos, tá? Usados como ataques suicidas. E aí vem a parte mais complicada, as bombas atômicas. Gente, eu tive a oportunidade de visitar Nagasaki. Meu filho morava no Japão, claro, não ia pagar o hotel, né? E ele morava mais ou menos 2 horas de carro de Nagasaki. Eu fui lá. Quem quiser pode entrar no meu Facebook, só digitar Otto Ricardo, vai ver minha foto lá de óculos, e é só ver, tem todas as fotos que eu tirei. Nagasaki, Kumamoto, em outros lugares. Eu fui como pai, eu fui como professor de geografia e eu fui também como turista. Só na visita para Nagasaki foram 571 fotografias. A hora que eu entrei no carro eu comecei a tirar foto. A hora que eu saí do carro eu ainda estava tirando foto. Então eu fotografei tudo que eu via no meio do caminho. Mas eu defendo o uso das bombas atômicas, porque elas pararam a guerra. Agora,
Se você for no museu, não tem como você sair de lá para baixo, baqueado. Você sai acabado lá de dentro daquele museu. Que na verdade é um parque com várias fotos, o ponto zero da bomba, 10 metros para a direita tem um resto de uma igreja católica, que a região era católica. Você tem no alto do morro, onde tem um monumento do cara apontando para a bomba, pedindo paz. E para baixo você desce, tem um museu que você desce fazendo um círculo. E lá tem tudo, você pode pegar em garrafa explodida pela bomba, você vê o capacete de um soldado alemão, que tem restos do crânio dele presos no capacete. Porque o cara explodiu, calor demais, o corpo vaporizou e explodiu. Então o capacete do cara lá tem muito material doado pelas pessoas, árvores com marcas da queimadura da bomba, telhado. No asfalto tem moeda fundida num pedaço do piso de cimento. Tem a sombra, que ela está sumindo com os anos, mas tem o resto da sombra de uma pessoa gravada no cimento. Vidro que se fundiu, pilhas de vidro que viraram uma só. Roupa, restos de roupas, fotos. Teve um médico que ele foi queimado pela bomba, ele trabalhou até morrer de câncer, socorrendo as pessoas e as vítimas. Ele não se tratou. Então tem um crucifixo dele lá, ele era católico. Só uma coisa eu não pude fotografar, porque na parede era uma foto que não podia tirar foto, que era de um menino de mais ou menos uns 7 para 8 anos e carregando nas costas um neném, que parece que era o irmão dele. Nós não sabemos se ele estava morto ou vivo, porque em inglês não estava bem traduzido e em japonês ninguém lia direito. Foi a única coisa que se pedia para não fotografar, então eu não tirei foto. Mas tem essa foto desse menino na internet. Cara, olha, é sinistro. A coisa é sinistra. E as bombas, elas são diferentes. A bomba usada em Hiroshima foi diferente da de Nagasaki. Hiroshima era uma cidade plana. Nagasaki fica num vale. Dentro do vale, o índice de mortalidade chegou a 100%. Fora do vale, caía absurdamente o número de mortos. Tá? Bomba atômica não explode no chão, ela explode no alto, de cerca de 200 e poucos metros de altura. Para quê? Para espremer a explosão no chão, aumenta a destruição, e para concentrar a força dela. Por isso que morreu mais gente em Hiroshima, que era uma cidade plana, e morreu menos gente em Nagasaki. A diferença das bombas está aqui. Até hoje o projeto da bomba atômica de Hiroshima é proibido, ele é secreto, porque ele é extremamente fácil de ser fabricado. Você usa um cano de canhão, você usa 2 cargas de urânio 235, uma delas você explode como se fosse uma bala de canhão, quando elas se chocam, elas se fundem e inicia a reação atômica. Tecnicamente é uma arma atômica fácil de ser feita, por isso ela é secreta até hoje. A outra não. A outra eu baixei na internet o esquema técnico dela. Agora vai fazer. Você precisa de detonador nuclear. Aí você já não consegue fazer a bomba. Mas são várias cargas que disparam elementos de plutônio. Uma usava urânio, outra usou plutônio. Essa aqui é a Little Boy, essa aqui é a Fat Man, a gordinho. Todo gordinho é fogo, né? Então, eu não queria dizer, mas todo gordinho é feliz, toda magricela é triste. É sim. Todo gordinho se dá bem. Toda magricela é triste porque não pode comer, não pode isso, não pode aquilo. O gordinho ele come qualquer coisa, não está bem. É um cara feliz da vida. Né? Ó, fazer o quê? Desculpa aí, hein? Desculpa aí. Bem, vamos lá. Vamos lá. Hiroshima, 119 mil mortos, 79 mil feridos. Nagasaki, 70 mil mortos. Esses dados são antigos. Lá no ponto zero, em Nagasaki, está escrito 162 mil. Tá? Eles decolaram de Tinian, que é nas ilhas de Guam, e aí um bombardeiro B-29 voava, jogou em Hiroshima. A destruição, 576 metros de altura, foi o lançamento da bomba, até 1.000 metros morte total, até 2.000 metros
mais ou menos morte de todo mundo. De 2000 para diante, diminuiu muito o número de mortos. Em Nagasaki, olha só, 1000 metros é o hipocentro, pouca área, né? Porque era um vale. Ela foi lançada de 500 metros de altura, ela explodiu, tá? Aqui a área de devastação total e número de mortos. Então, morreu mais gente em Hiroshima, porque Nagasaki tem um relevo que concentrou e ao mesmo tempo segurou o efeito da explosão atômica. A diferença entre as bombas é visual, só que a bomba lançada em Hiroshima, a Little Boy, uma foto da explosão tirada pelo avião que jogou a bomba, né? E aí você tem o quê? Lá no museu em Hiroshima, não podia ir de Hiroshima porque ficava a horas, eu tinha que mudar de ilha no Japão. Eu tinha que mudar de ilha no Japão para poder pegar metrô, trem, um monte de coisa, então dava um trabalho danado. Isso não deu para ir lá. Mas eu ainda quero voltar ao Japão para ir a Hiroshima. Isso aqui é uma maquete que tem no Museu da Bomba lá em Hiroshima, em que você vê o desenho da cidade e a ponte que foi usada como mira. O bombardeiro mirou nessa ponte, ela é uma ponte formada em T. Essa ponte existe até hoje. Inclusive é um dos lugares mais fotografados de Hiroshima. Lá no local, tem no chão, tem a marca de onde o avião mirou para jogar a bomba, tá? E aquele prédio famoso que é preservado, ele fica aqui. A bomba praticamente explodiu em cima dele, porque tem diferença entre mirou e onde acertou, né? E aqui, foto dos efeitos da cidade. Imagina uma cidade feita de madeira e papel, com pouca construção de prédio de concreto. Não sobrou nada. Aqui a cidade já está limpa. Agora, o que é o conhecimento, a tecnologia e o japonês? Uma semana depois da explosão da bomba atômica, o sistema de trens, de bonde da cidade já funcionava normalmente. É motivo de orgulho. E eu fiz questão de andar no bondinho lá em Nagasaki. Cara, eu adorei. É como se você, como professor de geografia e de história, é como se você voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de andar num trem, num bondinho, igualzinho praticamente ao que era da época da guerra. Então, muita coisa era significativa lá para mim. Olha, fantástico. E aí, e o resultado? Gente, isso aqui é uma foto de uma japonesa que está desenhado no corpo dela o padrão de tecido da roupa que ela estava usando quando da explosão. Dá para ver que é xadrezinho, né? Existem somente 5 fotos do ataque em Hiroshima. Primeiro, que tinha um fotógrafo que ele tinha dentro da máquina dele 5 filmes. Segundo, os americanos, quando chegaram na cidade, propositadamente capturavam e destruíam todos os filmes e fotos sobre a explosão da bomba para que nos Estados Unidos a população americana não ficasse revoltada contra o uso da bomba. Existe um documentário de um americano em que ele, no filme, ele reclama do governo americano que ele sistematicamente, era política do governo, destruir todos os documentos ou tornar secretos para que ninguém visse os efeitos do ataque nuclear. Então, muita coisa até hoje não é de conhecimento público por causa da política do governo americano. Tá? E esse cara está tentando tornar público tudo isso. Então você vê que 70 anos depois ainda tem documento que é secreto, que não é de conhecimento público. Como é que foi em Nagasaki? Isso aqui é uma foto da bomba atômica, o gordinho, né, o Fat Man, que foi lançado em Nagasaki. Olha o que eu falei, é um vale. Isso aqui é um dos lados da cidade. Parece que é muito alto, mas não é tanto assim não, tá? Mas é suficiente para concentrar a destruição dentro do vale, que foi total. E a bomba que foi jogada, ela não é dessa cor. Tanto que lá no museu ela está pintada errada, ela está verde escuro, ela não era verde escuro. Ela foi pintada de amarelo, recebeu uns lacres de vermelho e azul quase preto e autografada por todo mundo. Tá? Então essa foi a jogada lá em Nagasaki. Tem filmagens dela sendo lançada.
Ela não era verde escura, ela era amarela. E o japonês se rende. A rendição é feita na Baía de Tóquio. O armistício, o imperador japonês fala na rádio, os militares tentam dar um golpe militar para impedir que o imperador pedisse a rendição, mas mesmo assim conseguem transmitir por rádio a transmissão da rendição pelo imperador, e aí ninguém ia contra o imperador. Eles aceitam e é assinada a rendição. A Segunda Guerra Mundial acaba em agosto de 1945. E aí é só isso? Não, aí vem o julgamento. Ali tem foto do julgamento do Nuremberg, onde os juízes, né, os prisioneiros estavam do outro lado, e aqui as celas. Depois que um general alemão se suicidou, cada prisioneiro tinha um soldado vigiando ele 24 horas, olhando por uma janelinha. Número de mortos? Bem, vocês vão ver que foram assim, quando eu comecei a estudar, acreditavam uns 30 milhões de mortos. Hoje, já se passa de 70 milhões de mortos e ainda não se tem um número exato. Muito provavelmente pode chegar até 100 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. É metade da população do Brasil hoje, praticamente. E detalhe, o que está aí em laranja, se não me engano, são os civis. Laranja civil. Vermelho são militares. Total de mortos em 1945 até 1939 e tal. Mas em amarelo são civis. Como eu disse, sempre morre mais civil do que militar. Tá? Eu não passei muita coisa ainda. Eu pulei, por exemplo, não falei dos massacres de Nanquim, em que os soldados japoneses sistematicamente estupravam e assassinavam as mulheres e os homens. Tá rindo, né? Porque não é contigo. Deu um sorrisão, hein, cara? Alguma coisa tá estranha aí, hein, meu? Esse sorrisão tá estranho. Mas, gente, era assim, era sistemático. Os soldados iam pra rua só para estuprar e matar. Então são conhecidos como os estupros de Nanquim. Eu não falei disso. Eu tenho uma foto que o cara tirou na rua no momento exato que o soldado japonês está decapitando um chinês no meio da rua. Você vê a cara do chinês gritando, a cabeça dele já voando, o sangue começando a espirrar, e a cara do japonês com a espada já curvada porque cortou o cara. Tem coisas assim, fotos loucas. E aí, 6 anos de guerra, 72 mil mortos nessa época. Essa palestra já tem uns 5 anos ou 6. Isso há 6 anos atrás, 72 mil mortos. 12 milhões de mortos por ano. 32.876 mortos por dia. É como se eu pegasse a população do Gama e todo dia matasse. 1.370 mortos por hora. 22 mortos por minuto. Enquanto eu estou falando aqui, já morreram para mais de 50 pessoas. Tá rindo, né? Porque não é contigo. 0,38 mortos por segundo. É como se uma pessoa, metade de uma pessoa morresse a cada segundo. Eu falar a palavra morte, já morriam 3 pessoas. Isso durante a Segunda Guerra. E a maioria civis. Então é complicado, tá? Muito complicado. Eu defendo o uso da bomba atômica porque a expectativa de mortes pelo lado dos americanos era em torno de 1 milhão de mortos só de soldados americanos se tentassem invadir as ilhas do Japão. Nas escolas, estava se treinando os alunos a botar uma mochila de bomba e correr para debaixo dos tanques para explodir. Já se treinava os alunos a fazerem isso. Alunos de 4ª, 5ª série. Porque morrer pelo Japão, pelo imperador, era uma honra. O código de luta deles. Então, nem se tem um cálculo do número de mortos do lado japonês, se fosse invadido o Japão, as ilhas.
Porque o exército japonês defendia morrer até o último homem. Por isso, no caso, as bombas atômicas acabaram com a guerra. Não foi bom, mas acabou com a guerra. Tinha soldado americano que lutava na Europa, estava apavorado de ser transferido para lutar no Pacífico. Porque o cara sobreviveu na Europa, mas ele tinha como certo morrer no Pacífico. Então a guerra, a expectativa era que ela só ia acabar por volta do final de 1946, se não tivesse usado as bombas atômicas. Então, consequências da Segunda Guerra Mundial, olha aí, a Guerra Fria, que aliás não era fria, era bem quente. Separação da Alemanha em 4 regiões, né? Soviética, inglesa, americana, francesa, com Berlim dividida em 4 partes. O lado oriental e o lado ocidental e as suas áreas inglesa, francesa e americana. Isso até a reunificação da Alemanha há alguns anos atrás. E aí tivemos o que? A Guerra Fria, a separação da Europa em 2 blocos, bloco oriental, bloco ocidental, pró-União Soviética, porque os soviéticos vinham derrotando os alemães e libertando. Quer dizer, você saia da mão de um invasor para cair na mão do outro invasor. Bem, e uma foto muito simbólica da Guerra Fria, que essa foto é pouco divulgada. Foi o único dia em que o mundo quase acabou. É essa foto aqui. Durante a Guerra Fria, todos os 2 lados tinham armas nucleares, não tinham? Essa foto foi tirada num dia em que o atrito entre os 2 países foi tão alto que em Berlim uma coluna de tanques americanos estava fazendo frente a uma coluna de tanques soviéticos. E aí, se um espirrasse mais alto, começava a Terceira Guerra Mundial. Foi por causa desse episódio, do nível de comprometimento, de quase que o mundo acaba, que foi criado o tal telefone vermelho, ligando a Casa Branca ao Kremlin na União Soviética na época, em que o presidente americano só levantava o telefone e ele falava com o premier soviético diretamente, para evitar que isso aqui acontecesse de novo. Gente, chegou a decolar bombardeiro armado com arma nuclear para ir em direção à União Soviética. Ele só tinha a ordem de chegar na fronteira e ele parar e ficar ali esperando. Senão o mundo tinha acabado. Eu não tinha nascido. Vocês nem sonham, nem o pai de vocês. Então essa foto é muito simbólica. E aqui o resultado da Guerra Fria. Testes nucleares em céu aberto, o Sputnik, né, o primeiro satélite do mundo, né? A guerra, Muro de Berlim, aqui já é durante a derrubada do Muro de Berlim. Mas a Guerra Fria foi isso. E as armas dos aliados? O que eles usaram para derrotar os alemães? Bem, eles usaram o tanque Sherman. Esse aqui é quem vos fala, lá no exército em Porto Alegre, o tanque Sherman e o P-51 Mustang. Agora, você se lembra daquele avião que o brasileiro usou? Tinha uma frasezinha na Segunda Guerra muito legal dos pilotos. O Mustang era o caça que todo mundo queria pilotar, que era o ó do Borogodó. Mas aí tinha uma frasezinha assim simples, tipo: se você tem uma namorada e quer mandar uma foto para ela, tire de um P-51 Mustang. Mas se você tem uma namorada e quer voltar para ela, voe num P-47. Sentiu a diferença? Teve um piloto brasileiro que ele arrancou com as metades da asa, tá? E voltou voando com um avião. Se fosse no Mustang, o Mustang tomava um tiro na barriga, você tinha 1 minuto e meio para pular fora do avião, porque ele pegava fogo. Porque o radiador dele, que esfriava o motor, era na barriga. O P-47 eram 18 cilindros enormes, não tinha radiador. Teve piloto brasileiro que voltou de uma missão com uma caixa de espoleta de munição que ele explodiu de um depósito na entrada de ar do motor. Teve piloto que voltou para casa com 3 metros de cabo de aço enrolado na hélice. Entendeu a diferença de voar no P-47 no Mustang? Mustang, um tiro você caía com ele pegando fogo. No P-47 você arregaçava o avião e ainda voltava. Então poucos pilotos brasileiros morreram na Itália e eles faziam uma missão mais perigosa, que era ataque ao solo. Teve um brasileiro que ele morreu, ele caiu dentro da cidade.
Ele num ataque, ele foi atingido, morreu, o avião caiu dentro da cidade. E não sobrou muito para enterrar. Agora, e o que os alemães usavam? Os maiores e melhores tanques do mundo. O Tiger e o King Tiger. Isso aqui é lá na França. Imagina, você está andando na França hoje de carro, você olha para lá, tem um tanque da Segunda Guerra Mundial parado ali. Na Bélgica, na França. Na Bélgica tem uma esquina numa vilazinha, sabe como se fosse aqui na esquina da escola? Tem um tanque da Segunda Guerra inteirinho preservado. Então na Europa, você roda, você encontra muitas coisas da Segunda Guerra. Tá? Não pode tirar lembrancinhas. Se tirar lembrancinhas, você é preso. Mas você encontra. Esse aqui funciona, tá? Esse King Tiger aqui funciona. É o único no mundo que ainda roda. Ele, uma ou duas vezes por ano, eles tiram da garagem, vão rodar com eles. Dá até para escutar ele atirando com munição de festim. E os alemães usaram o que? Aviões a jato. A evolução tecnológica durante uma guerra é imensa. Para cada um ano de paz, em um ano de guerra, você desenvolve 10 anos de paz. A Segunda Guerra Mundial começa com um avião de 2 asas, com lona de tecido cobrindo o avião, hélice de madeira, 2 pás, trem de pouso fixo. Você termina a Segunda Guerra Mundial voando jato, sem leme, sem cauda, 2 motores a jato, bombardeiro a jato, chegava quase a velocidade supersônica. Então a evolução foi imensa, o salto tecnológico. Eles tinham Fusca. Fusca, isso é Hitler, no lançamento do Volkswagen, o carro do povo. Gente, Volkswagen significa isso. Volks é povo, Wagen é carro, carro do povo. Era de Hitler de lançar um carro que todo alemão podia ter um carro. Era o Volks. Refrigeração a ar. Refrigeração a ar, 4 cilindros em linha, opostos. Se você pegar uma Porsche hoje, é o mesmo motor, só que com 2 cilindros a mais e tecnologia moderna. Porque foi o Ferdinand Porsche que projetou o Fusca. Essa vocês não sabiam, né? Os manos que gostam de carro não entendem nada de carro. E aí, avião foguete. Esse avião aqui usava foguete. Ele era mais perigoso para quem pilotava do que para quem ele atacava. Tá? Se eu pegasse um copo do combustível dele e misturasse com outro copo do combustível dele, ninguém aqui ia ficar vivo para contar a história, ele explodia. Aí o cara vai e mistura um balde de combustível com outro. Até hoje estão procurando o que sobrou do hangar e do cara. Não sobrou nada. Mas tem um Fusquinha. Tá? Nessa foto aqui não dá para ver, mas são 3 Fuscas parados um do lado do outro. Esse aqui, o teto dele era tipo teto solar. Mas do outro lado tem um com capota sólida, de metal, e do lado de cá tem um conversível. Tem foto de Hitler andando de Fusquinha conversível. Que o Fusca foi lançado em 1936 e foi fabricado até alguns anos atrás. E você não encontra o Fusca andando. Você vê como era simples e eficiente o motor e o carro. Tá? Então, isso daí ajudou muito. Agora, como é que os aliados ganharam a guerra? O Jeepinho, o DC-3, o C-47, que esse avião era tão bom que eles tiravam o motor do avião e rebocavam ele como planador. Ele só batia a asa em voo. Você voando, a ponta da asa ficava assim, o tempo inteiro. E era o único avião do mundo que capa de chuva fazia parte do equipamento do piloto. Porque chovia do lado de fora e chovia do lado de dentro. Então ele tinha que usar capa de chuva. Tá? Nunca conseguiram resolver esse problema. Entrar água dentro do avião. E os famosos Liebherr Ships, que eram os navios construídos aos quilos, padronizados nos Estados Unidos. Então eles lançavam um navio desse praticamente a cada 2, 3 dias. E era feito igual, sabe, Lego? Era feito como Lego. Montava os pedaços, juntava, montava, e o navio estava pronto, lançava. Então tinha um navio desse lançando direto, que era o que levava a carga dos Estados Unidos para a Europa. Bem, espero que eu tenha transmitido alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial para vocês, a base da Guerra Fria, e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Que filme? Aquele filme que ele ia passar no final. Qual? O filme que ele ia passar. Ah, o filme que eu disse que eu ia passar?
Mas você disseste o bem, eu ia, do verbo não ir mais. Não deu, não dá. Olha, gente, isso aqui é lá no parque de Nagasaki, tá? Esse é Nagasaki hoje, em que você vê a limpeza da cidade, ao vale. Isso aí é uma descida, cara, é uma descida lá, como tem descida e subida. E aí, olha a escadaria na rua, isso é na rua. Sujo igual o Brasil, né? Você não vê uma mosca no chão. Já tem, aqui do lado é uma escada rolante, que tem na rua. Para os velhos, os idosos, aí a construção, flores em todos os lugares. Gente, por causa da bomba atômica, essas flores não brilham no escuro, tá? Elas não são radioativas. Aí o bondinho que roda pela cidade inteira, por dentro do bonde, só que é moderno, você olha, ele é antigo, mas ao mesmo tempo é extremamente moderno, tem aquecimento, tem ar-condicionado, a construção da cidade, né, tal como ela é hoje, muito bonita, flores em todos os lugares, limpeza absoluta, os peixinhos, arranjos, a área chinesa da cidade, a sopa, uma comida que tem de tudo ali, né, então não vou nem dizer o que tem ali dentro, porque até Deus duvida. As estradas, as ruas, olha só como é que é sujo o chão, olha o asfalto como é que é sujo. É igualzinho no Brasil, né? Tá vendo a buraqueira que tem no asfalto? Pois é. O trem anda dentro da cidade e ninguém bate no trem. Certo? Não tem um povinho aí, ruim de roda não. Aí o metrô, tem demais esse trenzinho lá. Esse bondinho ao centro da cidade. Olha a sujeira que é o Rio. Gente, mano, olha como é que é sujo o lugar. É igual o Tietê. Você vê o peixe se coçando debaixo d'água. Você vê como é que é cristalina a água. E não fede. Isso daí é água do mar. Não fede. Você não sabe que aqui é uma cidade que está na beira da água, na beira do mar. Porque não tem cheiro. Tá? A estação de bondinho, que o povo faz fila, ninguém empurra ninguém na hora de entrar, sabe? Igualzinho é aqui, né, para voltar para casa. Olha a sujeira. Nossa, olha a sujeira, como é que é o troço. Se dá casas antigas, mas não são da Segunda Guerra. São construídas após. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, senão não vai dar tempo. Só para acabar aqui. Isso aqui, deixa eu levantar que eu já não estou vendo. Essa é a réplica da bomba atômica lá dentro do museu. Do lado de lá tem um buraco que você vê a parte de dentro como era a bomba. Tá? Aqui você vê a saída do museu, que é um míssil Tomahawk apontando para a tua cara, como se fosse você estivesse olhando uma bomba atômica te acertando. O Tomahawk é uma arma americana moderna. E aí você tem toda a história da evolução nuclear do mundo na parede, etapa por etapa, fato por fato, guerra por na parede, com filminhos, com fotos, com luzes mostrando sobre a guerra. Locais no mundo onde houve teste nuclear, é um globo que tem os miniaturazinhos ali mostrando onde teve teste nuclear no mundo. E aí, o outro lado, né, os testes atômicos, Pacífico. Você sabe por que biquíni se chama biquíni? Porque o biquíni é do atol de Bikini, onde foram feitos os testes nucleares americanos. E o biquíni, quando saiu, era uma verdadeira bomba, né, para os caras. Existia maiô de 2 peças, desse tamanho. Aí sai o biquininho. Aí o biquíni tem esse nome por causa das ilhas, onde tem o teste nuclear, tá? Aí o Tomahawk olhando para tua cara. E é esquisito o museu olhando para uma bomba atômica apontando para você. É muito esquisito, não é nada legal. Você tá rindo que você não foi lá, meu, porque senão, cara, tu sai assim, meio desconfiado. Aí pega lá como é que é a coisa. E esse troço é grande. Fora que ele tem um formato muito esquisito. Então é sinistro aquela coisa ali te olhando. E aí os testes atômicos, né? A história da era nuclear e tal, e vai. E aqui. Uma cara parece uma hiena rindo, né?
Aí são quadros feitos pelas crianças após a guerra, que eles viram da bomba atômica, essencialmente a sua morte. E esses quadros são preservados dentro do museu. Os efeitos de uma bomba atômica, como ela funciona, isso aí é uma imagem que se mexe, tá? Que desenha, mostra etapa por etapa dos efeitos da bomba, como é que é, o índice de radiação e tudo, e como foi o ataque na cidade. Aqui é o mapa da cidade, para você compreender o efeito. Isso daí é uma placa que você pode botar a mão, você pode pegar nela e sentir como é áspero. Essa placa foi doada por famílias, né? Aí você vê restos fotos e restos dos locais onde a bomba atingiu a cidade. A escadaria que eu falei, essa escada tem moedas fundidas no cimento. Você pode olhar ali que tem. Aqui, ó, isso é moeda. Foi fundido no cimento.